coisa mística. É por isso que o sol estraga. Aquela música celta maravilhosa. Meu Deus do céu. Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos aí iniciando, neste 12 de abril de 2023, o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Com este trio que é uma muralha em defesa do espiritismo autêntico, espiritismo. Mas como os senhores sabem, todas as muralhas têm os seus pontos fracos, senhoras e senhores. Nós temos uma seção desta muralha que é chamada Ramatiz. E nós temos que ficar vigiando esse ponto fraco, senhoras e senhores. Mas estamos aí, iniciando hoje mais um estudo do Livro dos Médiuns. Estamos só recapitulando no capítulo 3, primeira parte, o método, no item 28. Todo mundo se localizado? Manda bala. Manda bala. Então, 28. Dentre aqueles que aceitaram a doutrina espírita, estudando-a, podemos distinguir. Primeiro, aqueles que acreditam pura e simplesmente nas manifestações dos espíritos. O espiritismo é para eles uma simples ciência de observação. Uma série de fatos mais ou menos curiosos, nós os chamamos de espíritas experimentadores. É aqueles que só têm a curiosidade, acredita, mas o decorrer dessa ciência, essa base moral, para eles não tem relevância. 2. Aqueles que não vêem no espiritismo nada além dos fatos, compreendem a parte da filosofia, admiram a moral que dela se origina, mas não a praticam. É nós, ultimamente, o movimento. É nós. A influência da doutrina sobre o seu caráter, ó, que o Kardec vai colocar, é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus costumes e não renunciam a um único prazer. O avarento continua a ser mesquinho, o orgulhoso sempre cheio de amor próprio, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para este, a caridade cristã é apenas uma bela máxima. São espíritas imperfeitos. O movimento está aqui, ó. O movimento espírita brasileiro está aqui, ó, na segunda linha, aqui, ó, no segundo item. Mas o Babu, mas isso aqui é bem colocado quando você faz piada em relação a isso, mas é terceira ordem, nona categoria. A grande maioria de nós admira a moral e espera, assim, ser bom igual isso aqui, mas o esforço da vontade de mudar ainda é bem nulo, bem insignificante. É o que caiu o espiritismo nas demais religiões. Virou só um senta-bunda lá, escuta a missa e vamos embora. Terceiro, aqueles que não contemplaram em admirar a moral espírita, mas que praticaram e aceitaram todas as suas consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira. Fazem o possível para aproveitar esses curtos instantes e avançar na direção do caminho do progresso, para poderem se elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir suas tendências para o mal. A caridade está em todas as coisas, é a regra para sua conduta. Aí estão os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Está um bocadinho longe, mas vamos embora. O quarto, finalmente, há os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se tomasse sempre o lado bom das coisas. O exagero em tudo é prejudicial. No espiritismo, ele provoca a confiança cega e infantil nas coisas do mundo invisível e faz aceitar muito facilmente, sem cuidado, o que a reflexão e o exame
demonstrariam ser absurdos ou impossível. O entusiasmo não faz raciocinar, deslumbra. Essa espécie de seguidores da doutrina é mais prejudicial do que útil para a causa do espiritismo. São ao menos competentes para convencer-se, porque se desconfia com razão de seu julgamento. São enganados na sua boa-fé por espíritos mistificadores, enganadores, ou por pessoas que procuram explorar suas credulidades. Se as consequências disso atingissem somente a eles, haveria apenas inconveniente. O pior é que dão inocentemente argumentos aos incrédulos, que procuram antes ocasiões de zombar do que se convencer, e não deixam de impor a todos o ridículo de alguns. Isso, sem dúvida, não é nem justo nem racional. Mas, como já sabe, os adversários do espiritismo apenas reconhecem a sua razão como de boa qualidade, e procurar conhecer a fundo aquilo do que falam é a menor dos seus cuidados. Outra parte do movimento espírita brasileiro aqui, ó, aceita tudo místico, tudo maravilhoso nesse mundão, meu Deus. Desses 3 itens aqui, o único que ainda não apareceu é o terceiro. Desses 4 aí, só não apareceu o terceiro. O restante, Tá o cheio. movimento espírita brasileiro está cheio disso aí. Porque nós somos imperfeitos, quer dizer, nós somos espíritas ainda, onde o conhecimento não fortaleceu a força de vontade para fazer a mudança moral, né? E essa é a questão mais grave. Agora, o espírita exaltado realmente é aquele espírita místico mesmo. Nossa, o cara vai em tudo, Jesus. Ai, toma reiki, faz que nem eu, recebe o jorei, vai não sei aonde, lê carta, lê os livros da Zíbia, que também no começo eram muito bons, aí faz de tudo. Mas no certo sentido, cai naquela questão que eu sempre coloco e vocês refutam, né? Esse é o problema de um movimento muito grande, ao qual não existe um papa, um chefe, mas um exaltado vai na mídia, fala, convidamos aqui um espírita, Cláudio. Aí o Cláudio fala alguma coisa, putz, nossa, isso é espiritismo, mas o Cláudio não é a pessoa indicada para falar sobre espiritismo, entendeu? Mas, Jorge, aí, se você quiser transformar uma FEB nisso, a FEB se autoimpõe, né? E ela, é o comentário que o cara deixou, ela faz os concílios dela, ela decide o que tem que ser publicado de Kardec, como ser, umas traduções tudo bem fajuta no sentido de adulterar alguns sentidos de alguma frase. E lendo os livros aqui, aqueles que eu comentei com vocês, Espiritismo Brasileira e o Espiritismo, afinal, é uma religião, que eu falei para vocês, não tem esse papinho de ninguém ganha, que no movimento é todo mundo humilde. Vocês souberem a quantidade de livro que esse Chico vendeu desde os anos 20, que as impressões dele, os livros mais populares da época, de 1930, Machado de Assis, tinha tiragem, quando muito, era 1000, fazia uma tiragem dos maiores escritores, que vendia mais naquela época, era 1000. Chico, naquela época, já batia 5.000, ia para 15.000, na década de 30. Ou seja, o Chico, até chegar nessa altura do campeonato, até 1990 aqui, foi o best-seller mais vendido do Brasil, arrecadando zilhões. Mas quem ganhou isso aí? A FEB. Sempre alguém está ganhando nesse negócio. Por isso que
é importante manter o movimento nisso aqui, ó, porque alguém está ganhando. Não, aí que tá, porque o Claudinho sempre coloca isso de maneira bem racional. É claro que a doutrina, da maneira como o Kardec colocou, como ele codificou, e ele mesmo sempre colocava isso, eu não sou o dono da doutrina, quem são os espíritos, mas ele, na época da sua codificação, todas as pessoas mandavam para ele as suas mensagens para que ele avaliasse se aquilo era espírito ou não. Ou seja, há uma necessidade de realmente um movimento. Quando começa com alguma filosofia, tem um fundamento, tem uma coordenação, entendeu? Não um dono, não um pensamento específico. Mas, infelizmente, por exemplo, as obras do Chico Xavier sustentaram a FEB. Só que o problema é que a FEB não soube fazer a divulgação da doutrina dos espíritos nos moldes kardecianos, ou seja, fazer que ela colaborasse com a elevação moral da humanidade, porque esse norte ainda, para o que ela está no mundo, a doutrina dos espíritos, ela não vai conseguir nunca dessa maneira. Não é ela que está fazendo a evolução moral da humanidade. Mas, Jorge, aí que está o interesse deles, de manter esse lado religioso das coisas. E não despertar, porque a gente vai ver aqui no Livro dos Médiuns que o Allan Kardec, assim, o próprio médium tem que consultar aquilo que recebe. Ele tem que ser um estudioso e saber, ó, isso aqui serve, isso não serve. Quando tiver muita dúvida, aí pergunta uma opinião de terceiro. O espírita, nesse sentido, é progressista. Ele se liberta de tudo. Ele tem a si a opinião e o juízo próprio das coisas. Ele consegue ponderar, usar a razão. A FEB, nego, a FEB sempre vai querer manter o movimento do jeito que está, porque para ela é muito conveniente. É isso aí. Claudinho, não vai falar nada? Tem muito o que falar, né? Isso aí é patente. Na verdade, a FEB se colocou como o Vaticano do Espiritismo. É isso. É mais fácil controlar as pessoas quando você estabelece certas regras que você tem que cumprir como se fosse uma coisa canônica. Então, é isso que a FEB fez. Então, infelizmente, eles contribuíram para o Espiritismo ficar na situação que estamos hoje. Infelizmente. O que a igreja fez com aquele negócio da Idade Média de atrasar 1000 anos aí, é o que a FEB fez com o Espiritismo no Brasil. A adulteração dos evangelhos, o que a FEB fez? Adulterou as obras também do Kardec, então teve diferença. Mudou-se algumas coisas que é para adaptar para os interesses de algumas pessoas, né? Vamos lá, 29. Os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. O que persuade a uns não impressiona a outros. Se um se convence por meio de certas manifestações materiais, outro por comunicações inteligentes, a maioria é pelo raciocínio. Podemos mesmo dizer que, para a maior parte dos que não estão em condições de apreciá-los pelo raciocínio, os fenômenos materiais são de pouca significação. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, afastando-se bastante das leis conhecidas, maior oposição encontram. E por isso, por um motivo muito simples, é que somos naturalmente levados a duvidar daquilo que não tem uma sanção racional. Cada qual o encara a seu modo e dá sua explicação particular. O materialista descobre uma causa física ou uma trapaça. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural.
Entretanto, uma explicação antecipada tem o efeito de destruir as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fato. Compreende-se antes de ver, pois, desde que aceitamos a possibilidade, 3/4 da convicção foram realizados. Então, aqui também é um cenário do que a gente vê atualmente, né? O que eu considerei aqui importante, Cláudio, aqui, que eu achei assim, é essa, bem no começo do parágrafo aqui, ó. O que persuade a uns, nada produz em outros. Esse se convenceu observando algumas manifestações materiais, aquele por efeito de comunicações inteligentes, o maior número pelo raciocínio. Isso eu achei importante. Eu achei que ele coloca que a questão do convencimento não é a questão da compreensão. A pessoa pode ficar encantada, digamos assim, vai no centro espírita, recebe uma carta de algum familiar que desencarnou, fica admirado, mas ele não é um espírita que pega a moral da comunicação. Aquilo serviu para aquele momento, convenceu que é o pai, pronto. Ele não é um espírita, né? Quer dizer, convencimento não é uma compreensão. Isso é que eu achei interessante. Ele ainda coloca aqui uma ressalva, né? Porque ele fala assim que para a maior parte dos que não estão em condições de apreciá-los pelo raciocínio, os fenômenos materiais são de pouca significação. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, afastando-se bastante das leis conhecidas, maior a posição encontram. Então, mesmo aqueles que admitem os fenômenos materiais, se é algo que contraria a lógica, o bom senso, aquilo que deveria se esperar, mesmo assim, entre essas pessoas, eles já ficam com o pé atrás, quer dizer, opa, tem coisa errada aí. Vamos embora. Vamos lá. 30. Convirá, se procure convencer a um incrédulo obstinado, já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar. Com relação ao que não se convenceu pelo raciocínio nem pelos fatos, a conclusão é tirar-se que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Deve-se deixar à providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que se encontrará satisfação real. O espiritismo, ainda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre os seus próprios amigos, os que o combatem por sistema, compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. Aqui Kardec dá mais uma afirmada que nós não podemos ser espíritas proselitistas, dizendo assim, gente, fora do espiritismo não tem salvação, porque aqui fala da reencarnação, da lei de causa e efeito, aqui não tem inferno, não sei o que lá. Não, se a pessoa um dia perguntar alguma coisa, ela responde o que ela perguntou, sem a preocupação de fazê-la frequentar um centro espírita. Você perdeu seu pai, vai lá no centro, que lá você vai ter resposta para isso.
Entendeu? Então, isso eu acho muito interessante. O Kardec sempre reafirma que nós não podemos ser proselitistas. O que vai ser, na verdade, a boa divulgação é a atitude que você tem no mundo, que a pessoa vai perguntar no que esse cara acredita para ele ser uma pessoa diferenciada, diferente. Ah, você é cristão? Você é católico? Não, eu sou espírita. Ah, interessante, tal. Mas mesmo assim, isso não pode despertar na pessoa a vontade de conhecer o espiritismo. Ele vai falar assim, legal, suas máximas, é que nem aquele outro espírito, que acha as máximas boas, mas não pratica nada, né? E aqui, o que a gente tem que considerar aqui é esse aqui, ó, homens de boa vontade. Não é qualquer um, não é esse qualquer um que aceita Jesus, que aceita, sei, as coisas místicas. Homem de boa vontade é aquele que quer compreender e que quer formar um estudo. Porque o espiritismo requer estudo. Então, quando ele fala de boa vontade, é aquelas pessoas que procuram realmente, que estejam a fim de, tipo assim, eu quero conhecer isso, eu quero estudar isso, eu quero saber realmente o que é isso e por que vocês são assim, o que transforma vocês assim em pessoas com esse tipo de conduta. Então, o mau entendimento desses homens de boa vontade também faz a gente errar a mão também. Sim, com certeza. As pessoas que procuram é porque elas estão interessadas. Não adianta você abordar as pessoas na rua e querer convencer que o espiritismo é melhor que a religião que está seguindo, que aquilo lá está errado, que não sei o que, começa a falar, quer dizer, você não vai, às vezes você vai despertar mais animosidade contra o espiritismo do que algo favorável. Então, se a pessoa vai lá arrastada, não é isso que o espiritismo se propõe, né? O espiritismo se propõe a ser uma doutrina esclarecedora para aqueles que estão abertos a receber o esclarecimento. Então, aqueles que não estão abertos, ele até coloca aqui, um dia eles vão se convencer, mas a gente não precisa ficar se esforçando, né, e em terreno que não vai dar fruto. Sr. Diogo, 31. Para se ensinar o espiritismo, como qualquer outra ciência, seria passar em revista toda a série de fenômenos que se podem produzir, a começar pelo mais simples, chegando sucessivamente aos mais complicados. Mas não pode ser assim, porque seria impossível fazer um curso de espiritismo experimental, como se faz de física e química. Nas ciências naturais, opera-se a matéria bruta, que se manipula à vontade, e sempre se tem a certeza de regular os efeitos. Aqui que está aquela ciência experimental positiva que a gente estudou no sábado, lá, até aquele negócio da USE, que a USE deu uma pisadinha de bola, né? No espiritismo, lidamos com inteligências, que têm liberdade e nos provam a cada instante que não são submissas aos nossos caprichos. É preciso, portanto, observar e esperar os resultados, colhendo-os nos exatos momentos. Daí temos afirmado claramente que todo aquele que se vangloriasse de obtê-los à vontade seria apenas um ignorante ou um impostor. Eis porque o verdadeiro espiritismo jamais será um espetáculo e nunca se apresentará sobre um tablado. O que tem de médio em qualquer congresso, recebendo o espírito aí à vontade, falando à vontade, raramente há algo de ilógico em supor que os espíritos venham desfilar e se submeter à investigação como objetos de curiosidade. Os fenômenos poderiam não acontecer quando se tivesse necessidade ou se apresentar em uma outra ordem totalmente diferente que desejaríamos. Acrescentamos ainda
que, para obtê-los, é preciso pessoas dotadas de faculdades especiais, que variam ao infinito, conforme a aptidão dos indivíduos. Como que? Acontece que, como é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as mediunidades, é uma dificuldade a mais, porque seria preciso ter à mão uma verdadeira coleção de médios, o que é totalmente impossível. Vai, senador, esse aqui eu quebro em dois. É muito simples o meio de evitar esses inconvenientes. Basta começar pela teoria. Nela, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados e se pode conhecê-los e compreender a sua possibilidade, as condições em que podem ser produzidos e os obstáculos que podem encontrar. Dessa maneira, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias nos fizerem vê-los, nada terão que possa surpreender-nos. E há ainda outra vantagem, a de evitar muitas decepções ao experimentador. Prevenido quanto às dificuldades, pode manter-se vigilante e poupar-se das experiências à própria custa. Desde que nos ocupamos do Espiritismo, foram tantas as pessoas que nos acompanharam que seria difícil presenciar o seu número. Entre elas, quantas permaneceram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais evidentes, só se convencendo mais tarde através de uma explicação racional. Quantas outras foram predispostas a aceitar por meio do raciocínio, e quantas, afinal, acreditaram sem nada terem visto, levadas unicamente pela compreensão. Falamos, portanto, por experiência, e por isso afirmamos que o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. É o que seguimos em nossas lições, do que só temos que nos felicitar. Aqui tem um adendo que ele coloca, não sei se o teu tem, Cláudio, que fala assim, ó, o nosso ensino teórico e prático é sempre gratuito. Sim. Aqui ele coloca ao pé da página, Kardec acrescentou esta nota: nosso ensino teórico e prático é sempre gratuito. Com isso, evitava interpretações maldosas e dava o exemplo que foi sempre seguido pelos espíritas responsáveis em todo o mundo. O verdadeiro ensino espírita é sempre gratuito. Isso. É sempre gratuito, e aqueles que teoricamente psicografam obras também deveria ser gratuito, né? Pelo menos não receber nenhuma espécie de direito autoral, porque na verdade a autoria não é do médium, né? Sim, mas eu acredito que a maioria, pelo menos que eu conheço de médios psicógrafos, sempre a renda do livro, da divulgação, é para a casa espírita ou para alguma entidade social. Que eu tenha conhecimento, não vi nenhum médium até hoje receber direito autoral quando é fotografado. Não sei se vocês já ouviram isso. Vá, Jorginho. Quem, por exemplo? O Gaspareto. Eu recebia para ele. Mas o Gaspareto, ele tinha essa fundação. Mas o que acontece? Robson Pinheiro, esses caras tudo criaram a fundação deles. As editoras deles. Eles tudo criaram as coisas para eles. Geraldinho Lemos criou a editora deles. Não tem ninguém que está dando as coisas assim, nesse modo que você está pensando. Está todo mundo altruísta dando as coisas. Todo mundo, esses aí que é mais evidente, fizeram as suas instituições, as suas editoras. Babu, agora você me pegou, porque, digamos assim, se você cria uma instituição
uma fundação ou uma coisa, aonde você, o livro que você recebe funciona para ela fazer alguma coisa como subsídio, eu não vejo você recebendo isso como seu dinheiro, porque você vai ter que trabalhar, a fundação não pode ter você como presidente ou como tesoureiro, teria que ter uma outra diretoria. Mas ó, isso aí acontece com os grandes craques do futebol. Para burlar um monte de coisa e conseguir mais dinheiro em isenções fiscais, eles criam institutos, que eles não podem ser o presidente, eles empregam o dinheiro dele, vamos falar assim, daquilo que recebe, mas ali dentro do instituto tem a fatia que cabe a ele também. Ah, sim. Nada é de graça, Jorginho. Muitas vezes eles podem até não ganhar dinheiro exatamente, mas eles aproveitam para ganhar fama, né? E aí com a fama eles ganham outras coisas. Então, é o que ele coloca aqui, ó. Eis porque o verdadeiro espiritismo jamais servirá para exibições, nem subirá jamais aos palcos. Então, você não pode transformar o espiritismo num espetáculo. Se transformou num espetáculo, você já está servindo, né, contra o verdadeiro espiritismo. Então, o que muitos desses fazem, eu vou criar uma instituição, um instituto aí com meu nome, é uma instituição sem fins lucrativos, não vou ganhar nada, mas o cara vai ganhar, de repente, fama. E maioria desse pessoal... É aquele negócio também, né? A gente não pode julgar todo mundo com a mesma régua, mas tem gente que pode usar isso para o bem, tem gente que pode usar isso para a sua própria vaidade. Também tem isso. A maioria desse pessoal ou criou a sua própria editora, um monte, tem desde Vanderlei Oliveira, não estou metendo pau, Robson Pinheiro, Geraldinho, o outro lá que eu esqueci o nome agora, todo mundo tem as editoras, e mesma coisa que foi com o Gasparetto lá atrás, o Gasparetto deu o pontapé inicial disso. Aí ele ganhou uma certa fama, lançou a editora dele junto com a mãe, né? E depois começou a se... Quando ele tinha muito nome, ele se descolou e falou assim, agora eu faço o livro de autoajuda. É o que aconteceu com a maioria dos espíritas que estão aí. Ganharam a fama, ó, beleza, agora dou uma desvinculada aqui, ó, tirado material ganhando. E o que ele coloca aqui é assim, ó, no finalzinho, o que ele coloca é isso, você só vai levar as pessoas a compreender o que é espiritismo pela razão, não pelos fenômenos ou por espetáculos, é pela razão. Isso é. Vamos lá. Vá, Jorginho. 32. Ainda, outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria. Há de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa a gerar ou a bater, se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que creem, antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem. Dando maior atenção ao fundo do que à forma, veem na parte filosófica o principal, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. Declaro, então, que mesmo quando esses fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia que só ela resolve problemas até hoje insolúveis, que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica às que não explicam ou explicam mal. Quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações a corroboram, confirmam, porém não lhe constituem a base essencial.
O observador criterioso não as repele, ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova do que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intuição desta doutrina, que não fez mais do que lhe dar corpo, conexão às ideias. E isso é verdade também. A gente tem que... A filosofia, ela realmente... por isso que a gente não pode ser proselitista. A pessoa tem que compreender a filosofia através das suas próprias dúvidas. E você tem que ter uma condição de estudo doutrinário para poder responder o que a pessoa pergunta, fazendo que ela mesma vá procurar pelo seu próprio interesse. Porque o duro é encontrar alguém que ela pensa que sabe, o cara fala um monte de bobagem e aí detona. Aí a pessoa fala assim, pô, mas essa pessoa não podia falar, não é assim. É um negócio complicado, viu? É uma coisa muito complicada. Como o vovô dizia, o espiritismo, esse grande desconhecido. O pessoal só fica falando fantasias aí nesse mundão afora. Vai comentar, senador, comente. Hoje, atualmente, quando um católico ou um evangélico fala de espiritismo para ele, o que ele imagina é isso, é coisa de fenômenos, é o diabo, é isso e aquilo. Ninguém ainda vê o espiritismo nas outras, né, religiões tradicionais que a gente vê aí, ninguém vê o espiritismo como uma filosofia racional, é sempre visto como algo diabólico. Infelizmente ainda tem esse senso comum, né? Esse senso comum de que o espiritismo é coisa do demônio. 33. Idade de Jesus. Manda um amém aí. Amém. Amém. Oh, meu Deus do céu. Também não seria exato dizer que aqueles que começam pela teoria deixam de ter o conhecimento das manifestações práticas. Ao contrário, eles têm, e aos seus olhos, porque conhecem as causas. Elas se revelam mais naturais, precisas e valiosas. São os numerosos fatos das manifestações espontâneas, das quais falaremos nos capítulos a seguir. Há poucas pessoas que não têm conhecimento delas. Ainda por ouvir falar, muitos a viveram pessoalmente, sem lhe prestar a maior atenção. A teoria explica os fatos, e esses fatos têm grande importância quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não tiveram nem preparações nem cumplicidade. Se os fenômenos provocados não existissem, os fenômenos espontâneos bastariam, e o espiritismo, igualmente, lhe daria uma solução racional, o que já seria muito. Por isso, a maior parte daqueles que estudam a teoria com antecedência relembra dos fatos deslidos que confirmam a teoria. Conte um caos aí seu aí para nós, senador. Um caos espírita, de manifestação, assim. Um caos? Não me vem nada à memória no momento. Não, mas aquele sonho que você falou para nós, que você foi em inglês, alguma coisa, você já falou algumas coisas para nós já. Sim, Tive 2 sonhos, né, que eu me vi. Um foi na Segunda Guerra Mundial, que eu tinha um nome em inglês, eu estava na guerra e eu vi desfilar, né? Eu estava no acampamento lá, eu vi o pessoal desfilando lá com a gaita de fole, né? Então isso aí é típico do exército britânico. Eu tinha um nome em inglês que quando eu acordei, eu não consegui lembrar o nome. Eu queria gravar na minha memória o nome, eu não consegui.
Então é um negócio assim surreal, porque eu vi como se fosse um filme. Não vou contar detalhes, porque era guerra, né? Então o negócio não era bonito. Mas eu lembro também um outro depois que era provavelmente na Idade Média, século XII ou XIII, que eram aquelas guerras intermináveis entre ingleses e franceses, e eu era inglês, obviamente, né? Porque eu não tenho nenhuma simpatia pela França até hoje, eu não sabia o porquê, hoje está explicado o porquê. Que isso, senador? Mas é naquelas guerras da Idade Média, né? Aí pior ainda, né? Senador, baixei todos os filmes, né? Inclusive aquele que eu te indiquei do Robson, né? Do Reagan lá do... Já traduziu o cara para o português, já. O que fez lá o Pet, o Amor Contagioso, lá, como chamava mesmo? Esqueci o nome dele, mano. Que diabo você está falando, Babu? O que fez o Jumanji lá, eu esqueço o nome dos atores. O Robin Williams. Isso, Robin Williams. Achei o filme dele que ninguém conhece, Os Segredos da Vida, que aparece ele reencarnando na Idade Média, não sei aonde, na Roma e tudo mais. É muito legal. Legal. Vamos. Vai, senador. 34. Seria absurdo supor que aconselhamos a negligenciar os fatos, pois foi pelos fatos que chegamos à teoria. É verdade que isso nos custou um trabalho assíduo de muitos anos e milhares de observações. Mas desde que os fatos nos serviram e servem diariamente, seríamos incoerentes se lhes contestássemos a importância, sobretudo agora que fazemos um livro para ensinar como conhecê-los. Sustentamos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para levar à convicção, que uma explicação prévia, afastando as prevenções e mostrando que eles não são absurdos, predispõe a aceitá-los. Isso é tão certo que, de 10 pessoas estranhas ao assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, das mais satisfatórias para os adeptos, 9 sairão sem convencer-se, e algumas delas ainda mais incrédulas do que antes, porque as experiências não corresponderam ao que esperavam. Acontecerá o contrário com as que puderam informar-se dos fatos por um conhecimento teórico antecipado. Para estas, este conhecimento servirá de controle e nada as surpreenderá, nem mesmo o insucesso, pois saberão em que condições os fatos se produzem e que não se lhes deve pedir o que eles não podem dar. A compreensão prévia dos fatos torna-as capazes de perceber todas as dificuldades, mas também de captar uma infinidade de pormenores, de nuances, quase sempre muito sutis, que serão para elas elementos de convicção que escapam ao observador ignorante. São esses os motivos que nos levam a só admitir em nossas sessões experimentais pessoas suficientemente preparadas para compreender o que se passa, pois sabemos que as outras perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Aí, ó, Kardec faz um manual aí para as pessoas praticarem, para as pessoas estudarem, conhecerem e se colocarem à disposição, não só na sociedade, como em suas próprias casas. Ele está dando o caminho das pedras para as pessoas já, né? Por isso que eu sempre reponho, que não falou que você pode fazer sessão em casa, porque as pessoas, antes de fazer sessão em casa, teriam que estar bem preparadas. Porque você não pode trazer pessoas que não têm uma condição psicológica correta e nem sem entendimento.
Mas aí que Kardec faz. Se você quer fazer por brincadeira, você pode fazer, você vai ter algumas consequências. Mas o sério é a gente estudar o negócio. Não tem esse inconveniente de fazer em casa, não fazer, fazer só no centro espírita. O negócio é estudar, o negócio é ter conhecimento. Mas espírito de terceira ordem que nós somos, não gostamos de estudar, gostamos só de divertimento. Esse tipo de fenômeno sem um estudo, ele gira uma prestidigitação. Boa! Então é apenas um espetáculo, não é algo, né? Não é uma doutrina. Porque a manifestação mediúnica ou espiritual, ela sempre visa a uma consequência moral. Se você passa por uma situação e não muda em busca da consequência moral, então o fenômeno em si não valeu absolutamente nada, porque ele tem que fazer, né? O próprio conhecimento espírita diz isso. 35. Aos que querem adquirir essas noções preliminares, pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nessa ordem. O que é o Espiritismo? Esta brochura, de uma centena de páginas somente, contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral deste, permitindo ao leitor apreender o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar o seu alcance. Aí se encontram, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Essa primeira leitura, que muito pouco tempo consome, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. O Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, como agitar os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Quem o lê compreende que o espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. O Livro dos Médiuns destina-se a guiar os que querem entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. É um guia, tanto para os médiuns como para os evocadores. E o complemento de um Livro dos Espíritos. Quarto, Revista Espírita, variada coletânea de fatos de explicação e de trechos isolados que completam o que se encontra nas duas obras precedentes, formando-lhe, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode-se fazer simultaneamente com a daquelas obras, porém, mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois do Livro dos Espíritos. Isto, pelo que nos diz respeito, os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas a fim de poderem julgar por comparação. Por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto que não queremos, de nenhum modo, influenciar a opinião dela que se possa formar. Trazendo a nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Aqui tem duas coisas que eu considero assim importantes, né? Kardec fala da Revista Espírita e, principalmente, lembrar que, antes de ler o Livro dos Espíritos, seria importante ler o que é o Espiritismo, que quase ninguém lê. Agora, para poder ler a Revista Espírita, teria realmente que ter lido, no mínimo, lido o Livro dos Espíritos, juntamente com ele, né?
Agora, em relação aos dois, né, principalmente a Revista Espírita, isso digamos assim, é um desconhecido no movimento. Alguns até, já ouvi falar, já vi e tal, o que é o espiritismo, mas Revista Espírita, nunca ouvi falar, não sei o que é isso não. Aí que está o grande mal, que Kardec fala, para você falar de uma ciência, você tem que conhecer, tem que ler tudo daquela ciência. Vocês tinham que ler tudo do que é as obras básicas de Kardec para poder falar alguma coisa. O cara lê um livro dos Espíritos, lê mais o Evangelho, já acha que manja tudo, vai fazer palestra, aí pega os romances, que é mais mamão com açúcar, e vira o que nós temos aqui. E aqui, o item, o livro dos médios, é destinado a guiar a prática das manifestações. Então, Kardec sempre apoia essa prática, e não essa religiosidade que abaixou, que não pode fazer, é só no centro espírita, que vai ter a comunhão de todos os santos, a proteção espiritual. Essa fantasia que a gente cria aqui, né? Por ser muito religioso. Agora, mas também no centro espírita, nos vários movimentos que se criaram, a maioria do que estudam no apostilado, eles não estudam a obra doutrinária. Então, o próprio movimento mediúnico, o grupo da casa, ele não tem muito conhecimento. Tanto os evocadores, que ele podia chamar dos que fazem diálogo com os espíritos, que avaliam as pretensas obras que as pessoas escrevem lá nas comunicações, quanto aos médios, principalmente o médio, que dificilmente estuda a obra básica, né? O que ele conhece é o apostilado e romance. O grande mal disso aí, porque o apostilado, de vez em quando, é um resumo muito mal feito, ou perdão pela palavra, assim, vamos falar no caso de uma aliança que pega o Edgar Armand ensinando algumas coisas bem místicas ali. O capítulo 13 daquele mediunidade dele pode rasgar, que não tem nada sério lá naquele negócio. Então, cai nisso, não se conhece Kardec, não se conhece nada de mediunidade, e aí a grande crítica das pessoas, quando os caras falam assim, acho que Kardec é superado. Porque faz isso, trocar as literaturas de Kardec por alguns autores aí, por isso que a crítica do pessoal é nesse sentido, porque assim, em vez de estudar Kardec, que ele manda estudar as obras para conhecer, para se praticar o espiritismo, a mediunidade, não, acho que Kardec é superado. Não, nós temos um resuminho aqui, que é melhor. Não existe essa de resuminho na doutrina espírita. Você tem que conhecer a doutrina como sim, todos, que nem ele vai falando assim, você estudando que nem ele falou na coisa que o senador leu, aqueles para os olhos atentos, quando estudam, sabe, ele vai compreender algumas coisas que escapam aos olhos dos ignorantes, daquele que não sabe nada, que não leu nada. Fale, senador. Eu não vejo mal em quem entra no espiritismo de novato, tem acesso a esses apostilados. É um resumo, é uma introdução para as pessoas começar a conhecer o que é o espiritismo. O problema é que as casas ficam só no apostilado. Não oferece o estudo das obras completas. São 5 obras. É uma vastidão imensa de conhecimento. Hoje, mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Como dizia um apresentador de televisão, mais do que nunca, as pessoas não querem ler, não querem estudar. Você apresenta 5 livros dessa grossura aqui assim, a pessoa fica no apostilado, que é mais cômodo, é mais fácil, é mais rápido. Uma correção só no senador, a gente pode colocar no mínimo 23 obras de Kardec, não 5. Não, eu falo só das obras básicas. Obras básicas. Aqui. E outra coisa que eu aprendi no show de stand-up, o cara fala assim, ele fala um negócio de religião, assim, né? Eu não gostei muito desse aí, não, mas dessa parte eu gostei. Ele pegou assim, não, porque
Foi até em Jacareí que eu fui. Um dia eu conto para vocês o show aí que eu fui de stand-up. Aí ele fala assim, é uma obra da Bíblia, né? Eu falei assim, todo mundo que fala que é cristão aí, tal, tal. Alguém já leu a Bíblia? Ninguém levantou a mão lá. Só teve um, eu li, mas não entendi nada, né? Aquele famoso. Ele fala assim, aí ficam aí criticando quem é ateu, tal, tal, e tudo mais, né? Mas, para ficar lendo, aí porque as pessoas falam que é muito grande, a Bíblia, né? Mas para ficar lendo Harry Potter, que tem 12 livros, lê todos. Senhor dos Anéis, que é 3 negocinhos desse tamanho aqui, lê tudo. Aqueles 50 tons de cinza, que é pura sacanagem, já tem uns 6 livros, lê tudo. Mas a Bíblia, que é a fé da pessoa, ela não consegue ler porque é muito grande. Porque, olha, eu também tenho essa mesma compreensão do Cláudio, Babu. Eu acredito que o apostolado, ele é bom, mas ele deveria ser um curso de abertura para as pessoas que chegam na casa espírita e querem ter uma noção do espiritismo, não para trabalhar ou ficar na casa, mas querem saber o que é aquilo. Beleza. O problema é que a pessoa faz o estudo do apostolado e as pessoas convidam para trabalhar na casa. Mas não estudam a obra básica. Você quer trabalhar na casa, então você vai conhecer a doutrina. No mínimo, tem que estudar as obras básicas normais. Aí teria que ter um curso para a pessoa saber o que Kardec pensa, aonde ela está entrando. Porque é o seguinte, a pessoa vai no centro espírita receber um passe. Ela não sabe nada do que tem ali. Ela fala assim, é a primeira vez que eu venho numa casa espírita, eu nunca fui espírita, nós temos um estudo preparatório, assim, não é nem amplo, mas é básico, é um apostolado normal. EAE, o COEM, o ESG, beleza. Aí a pessoa tem uma noção, mas não é obrigatório trabalhar na casa nem virar espírita. É só para ter uma noção daquilo onde ela foi, e quando ela ouvir de fora falarem mal, olha, não é bem assim. Eu gostaria de ajudar na casa, trabalhar, acho que eu sou médico. Opa, peraí, então agora vai estudar a obra básica no mínimo. Porque você pensa bem, Kardec não conseguiu colocar tudo, porque ele desencarnou, também trabalhou 15 anos sem parar, para mim morreu cedo. Tudo bem, mas aí teria que ler o Leon Denis, que é importante, conteúdo filosófico, moral da doutrina, as pessoas nem sabem quem é Leon Denis. Aí você teria que ler para conhecer mediunidade, né? Sobre mistificação, manifestação, fenômeno, seria o Camille Flammarion e o Akasakov. E também o Ernesto Bozano. Mas esses aí ninguém nem fala. Aí o que acontece? Aí sabia a ciência espírita. Tem o Gustavo Gelli e o Gabriel Delany. Quer dizer, isso daí nem a FEB mais edita, porque ninguém compra, cara. E você nem acha isso em sebo. É raro achar em sebo também. Então você pensa bem, se a pessoa não conhece como Kardec pensa, como é que vai poder pegar um apostolado que coloca os livros do Chico, coloca os livros do Divaldo, coloca o Evangelho, o Espiritismo, tem livros também, que também é misturado também do Espírito Santo Neto, do Hamed, quer dizer, é basicamente colocações de vários espíritos espíritas para a pessoa dizer que entende o Espiritismo. Mas aí que tá, Jorge, volta lá. Qual que é o interesse dessas casas? É manter do jeito que tá, porque estão ganhando. Não quer a verdadeiro progresso humano. Quer manter a religião do jeito que é, uma coisa religiosa. Por isso que não tem estudo de obras básicas. Não há interesse do movimento espírita. E aquela necessidade de você ter trabalhadores na casa, se você faz aí o estudo das obras básicas, vai levar quanto? 5 anos para você estudar todas as obras básicas, um estudo bem feito? Falei, a casa vai esperar 5 anos para formar um trabalhador nesse tempo todo? Mas Então, é mais fácil criar um apostilado e terminou o curso e aí, pronto, já põe para trabalhar.
Mas na verdade, a casa espírita, ela não precisa ser tipicamente um trabalho mediúnico, desobsessivo ou espiritual. Mas tendo, digamos assim, um trabalho de assistência social, com um pouco mais de compreensão, já é um trabalho espírita. Mas não atrai ninguém. O que atrai as pessoas no centro espírita é assistência espiritual. 95% das pessoas que vão no centro vão em busca de assistência espiritual, tomar passe. Acha que vai se curar por causa do passe. Esse que é o grande mal. A pessoa quer o maravilhoso, quer o que dá menos trabalho, o que não precisa mover nenhuma palha. Eu gosto muito dos livros do Eufrânio Pires, principalmente o Centro Espírita, quando ele fala assim que a casa espírita ela é muito, ela é subutilizada só à noite. Durante o dia fica fechado. E ele falou, podia ser uma reposição para pessoas que não têm condição de estudar, sabe? Para pessoa que se dedica a dar a complementação educacional, fazer uma cesta básica, auxiliar, que é o trabalho social do governo, e à noite, se tiver, faça o trabalho mediúnico do passe, mas a casa espírita tinha que ser um outro tipo de movimento. Quem lê esse livro fala assim, meu Deus, mas não tem um centro espírita que faça tudo isso. Não, mas em primeiro lugar, a gente tem que ver que os voluntários da casa espírita, muitos trabalham, né? Não são aposentados, não tem condições de estar lá todo dia, de manhã e à tarde e à noite. E a questão é que, assim, a gente não pode também transformar o centro espírita na casa de assistência, né? O centro espírita, pelo menos eu penso assim, ele é voltado para as pessoas estudarem o que é o espiritismo. Uma assistência social, uma coisa assim pontual, beleza, faz parte do ser humano ser solidário um com o outro, isso faz parte. Agora, voltado ao trabalho assistencial, eu pelo menos penso que não é o principal da casa espírita. Porque você sai do foco, que era justamente estudar o espiritismo, transformar cada pessoa ali em um ser humano melhor, né? E a assistência, essas coisas, é secundário no centro espírita. É que, devido ao movimento Chico, né, que lá atrás que dava cesta básica, nada contra, todo mundo achou que esse é o exemplo da casa espírita, fazer assistência, mas não é. Gente, olha, se vocês tiverem, eu tenho que recordar, se eu ainda tenho o meu, mas a gente podia dar uma lida nesse livro, O Centro Espírita, do Eufrânio Pires, para ter uma noção mais, sabe, porque ele cria, que ele fala assim, o divulgador externo da doutrina é a casa espírita. Se ela não promover o espiritismo, quem é que vai promover bem, né? Mas é muito interessante, eu gosto disso. Mas ele coloca bem essa colocação que eu concordo com o Cláudio. Ele fala assim, que a obra básica, a casa espírita tem que conhecer Kardec. Tem que falar Kardec, pensar Kardec, respirar Kardec, entendeu? Os outros, tudo bem, até podem participar, mas você tem que conhecer Kardec. Ele pontua, respirar Kardec, saber Kardec, falar Kardec. Então, mas eu penso assim, os centros espíritas no Brasil, eles criaram necessidades que agora precisam serem cumpridas. Que necessidades são essas? Assistência espiritual, que é o principal. Nós temos que ter assistência espiritual, nós temos que ter mocidade, nós temos que ter IAE, nós temos que ter isso, nós temos que ter aquilo. Então, criou-se obrigações que aí você fica naquele desespero. Ai, meu Deus do céu, preciso arrumar um dirigente, preciso arrumar alguém para assistência espiritual. Aí vai catando qualquer um, porque precisa ter. Não tem gente bem formada para conduzir, vamos pegar quem tiver disposto a aparecer pela frente. Estou afim, vamos pegar esse daí. Então, criou-se necessidades que precisam ser preenchidas. E de imediato, você entendeu? Não pode esperar. Então, você não pode fazer um estudo das obras básicas durante 5 anos
para poder ter alguém formado, bem conhecedor da doutrina, porque não pode esperar 5 anos. A assistência espiritual, o pessoal tá lá na fila do passe, é para agora. Entendeu? Criou-se necessidade que não era a coisa primária do espiritismo. Vai entrar no sistema ou para por aí por hoje? É melhor parar, porque aí a gente já começa na próxima semana o capítulo já desde o início, né? Eu pensei nisso. Só para falar aqui, vai que nossos 11 seguidores assistidos nossos aí perguntam do filme que eu quis falar, é Os Segredos da Vida, do ator aí que vocês falaram aí, que é muito, acho que é de 93 ou 94, é muito da hora. Como é que é o nome? Os Segredos da Vida. Os Segredos da Vida, do Robin Williams. Isso. Na verdade, tinha os Segredos da Vida. Mostra 4 encarnações dele na Terra. Então é isso aí. Cerramos por hoje.